Olá, este é o terceiro e último vídeo da nossa série sobre a verdadeira origem da palavra Espiritismo. No primeiro vídeo, para podermos recapitular aquilo que já foi estudado até o momento, nós apresentamos os argumentos e as provas de que a palavra Espiritismo, na sua forma inglesa Spiritism, era já utilizada nos Estados Unidos desde 1853, e como que os espiritualistas se dividiam entre o uso da palavra espiritualismo e espiritismo para dar nome à doutrina dos espíritos. E apresentamos também as evidências de que alguns pioneiros do espiritualismo moderno já tinham inclusive preferência por utilizar a palavra espiritismo no lugar de espiritualismo. Já no segundo vídeo, nós explicamos como que essa palavra Spiritism pode ter chegado à França em período anterior à obra de Kardec, para que Kardec passe a ter conhecimento de sua existência e faça a adaptação para o francês Espiritismo, já que entidades como o Centro Nacional de Pesquisas Textuais e Lexicais, como também o próprio dicionário da Academia Francesa, já tem conhecimento pleno de que a palavra espiritismo foi uma palavra inspirada na língua inglesa. Portanto, definimos no segundo vídeo quais as formas de que essa palavra pode ter chegado até a França, uma vez que os Estados Unidos, produtor da grande literatura referente ao espiritualismo moderno, onde a palavra espiritismo também já era utilizada, se tornou também um grande exportador dessa mesma literatura. Então, jornais e outras obras do espiritualismo moderno contendo a palavra espiritismo foram exportadas para diversos países do mundo, especificamente a França, onde o movimento espiritualista já também havia constituído ali um movimento inicial da qual Kardec passa a fazer parte a partir de 1855, quando inicia suas pesquisas sobre os fenômenos das mesas girantes e acompanhando também diversos grupos mediúnicos já constituídos. E agora, nessa terceira e última parte, nós já vamos trabalhar qual o conceito que Kardec dava da palavra espiritismo. Será que é o mesmo conceito que hoje a gente se acostumou a definir hoje no nosso movimento espírita moderno aqui no Brasil? Então nós veremos as curiosidades a respeito do uso dessa palavra logo após ao momento em que Kardec faz a adaptação da palavra Spiritism para o francês espiritisme, e que uso ele dá a essa palavra em sua obra e qual era então o contexto de utilização para o sentido dessa palavra que Kardec trabalha em sua época. E se você gosta desse tipo de vídeo, nos acompanhe aqui neste canal. Eu sou Erivelto Carvalho e este é o canal O Espiritismo Analisado. Logo após a nossa vinheta, continue acompanhando o nosso vídeo para podermos desenvolver essa terceira e última etapa da verdadeira origem da palavra Espiritismo. Bem, para entendermos como Kardec pensava o significado da palavra espiritismo, nós vamos ter que fazer uma comparação da própria palavra espiritismo com outro conceito, com um sinônimo seu, que Kardec utilizou diversas vezes em sua obra, que foi a expressão doutrina dos espíritos. Para Kardec, a doutrina dos espíritos não começa exatamente com a publicação de O Livro dos Espíritos. Ela é algo ainda mais antigo. Para Kardec, a doutrina dos espíritos, ela seria uma revelação espiritual moderna, iniciada nos Estados Unidos a partir de 1848, e que ela tinha também um caráter internacional, pois, apesar de ter iniciado nos Estados Unidos, e que também nesse país essa nova revelação, essa nova doutrina, teve grande desenvolvimento, ela teve também esse caráter, pois espalhou-se por vários países, não só da América, como também da Europa,
e chegou também em alguns países asiáticos naquele período, de forma que essas comunicações espirituais, recebidas por médiuns em diversos países, acabaram, de certa forma, constituindo um movimento organizado e também criaram uma doutrina primordial, uma doutrina primária, que já tinha, digamos assim, princípios fundamentais onde todo o espiritismo ou doutrina dos espíritos veio a se desenvolver. Bem, quando a doutrina dos espíritos tem o seu início nos Estados Unidos, poucos meses depois, os seus adeptos começam a denominá-la pelo nome de espiritualismo. Não demorou muito também, esse nome, esse termo, começou também a ter as suas variações. Alguns começaram também a chamar a doutrina dos espíritos de espiritualismo moderno, ou então de neo-espiritualismo. E passados 5 anos do surgimento dessa nova doutrina, da doutrina dos espíritos, os espiritualistas americanos acabaram também criando um novo termo, por volta de 1853, o termo Spiritism, ou o Espiritismo, como nós conhecemos. Então o movimento passa a ter, de maneira genérica, 2 nomes. A palavra espiritualismo, que era usada de maneira muito mais frequente, com maior intensidade, por ter sido também o primeiro termo, o mais antigo, e por ter se tornado, digamos assim, a palavra padrão para denominar, então, a recém-doutrina dos espíritos. Porém, a palavra espiritismo também ganhou grande destaque, apesar de ter seu uso secundário. O destaque começou a crescer muito por volta de 1854, 55 e 56, quando alguns novos adeptos e proeminentes adeptos também da doutrina dos espíritos começaram a perceber a utilidade que a palavra espiritismo tinha para denominar essa nova doutrina dos espíritos. E começaram a utilizá-la com maior frequência, fazendo um intercâmbio entre espiritualismo e espiritismo, como foi o caso do juiz John Edmonds, um nome muito conhecido do espiritualismo moderno, e também do jornalista William Henry Rhodes, que era um cronista do California Chronicle, que assinava sob o pseudônimo Caxton. O Caxton, ele já propunha para o movimento espiritualista americano que a doutrina dos espíritos não fosse mais chamada de espiritualismo, uma vez que ele entendia que essa palavra já era mais antiga que o próprio movimento e que ela, por ter outros sentidos, não seria uma palavra que teria uma precisão ideal para poder designar a nova doutrina dos espíritos. Então, Caxton abandona completamente o uso de espiritualismo e passa, já desde 1854 e 55, a denominar a doutrina dos espíritos apenas por espiritismo. E ele também já começa a chamar os próprios adeptos de espiritistas ou espíritas. E logo em seguida nós vemos também o caso de David Whitehead, na Inglaterra, que em 1856 começou a propor aos assinantes do seu jornal, o Yorkshire Spiritual Telegraph, ele como era o editor dessa publicação, começa a estimular os seus leitores na Inglaterra que também fizesse uma reflexão se a palavra espiritismo não seria melhor do que espiritualismo para dar nome à doutrina dos espíritos, uma vez que a palavra espiritualismo, tal como era o argumento de Caxton, era uma palavra já que tinha lá seus outros sentidos, principalmente no sentido filosófico, que não abrangeria totalmente todos os aspectos da nova revelação, tanto nos seus aspectos fenomenológicos, quanto também nos seus aspectos doutrinários. Bem, e sabemos que essa literatura do espiritualismo moderno, então essa literatura da doutrina dos espíritos, ela se espalha por todo o mundo e chega também à França. Quando chega à França e Kardec vai publicar o Livro dos Espíritos, Kardec já fazia parte desse movimento
da doutrina dos espíritos, que era internacional, na própria França. Kardec, então, já percebe também que a palavra espiritualismo, que era utilizada de forma concomitante com o espiritismo, não satisfazia muito bem a definição, ou não seria, digamos assim, um nome exato para a doutrina dos espíritos, porque no próprio francês essa palavra já possuía também alguns sentidos, pelo menos 3 que nós veremos aqui ao longo desse vídeo. Então Kardec publica o Livro dos Espíritos em 1857, já fazendo essa proposta de que a doutrina dos espíritos deveria deixar de ter o nome de espiritualismo e que passasse a utilizar preferencialmente espiritismo para resolver esse problema de múltiplos sentidos que a palavra espiritualismo já tinha. Kardec, então, acaba realizando de uma maneira muito mais proeminente, né, de uma maneira que deu muito mais certo do que as propostas do Caxton e do David Whitehead, que apesar de terem feito suas propostas alguns anos antes, para a mudança de nome, não obtiveram o mesmo êxito em convencer o grande público a utilizá-las, como foi o caso pelo menos na França. A partir do momento que Kardec publica o Livro dos Espíritos, é esta palavra que passa então a ser a palavra principal para se designar a doutrina dos espíritos. Ele acaba então realizando aquela proposta que Caxton e David Whitehead haviam proposto anteriormente. Bem, Kardec, então, quando publica a primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, ele faz a total substituição da palavra espiritualismo por espiritismo como nome da doutrina dos espíritos. E ele já começa com a introdução da obra, já explicando os motivos dessa substituição. Kardec faz que nem os seus pares Caxton nos Estados Unidos e David Whitehead na Inglaterra, que já percebiam que a palavra espiritualismo não seria precisa para dar nome a essa doutrina. Em francês, Kardec encontra o mesmo problema com a palavra spiritualisme, uma vez que, na língua francesa, essa palavra já tinha 3 conotações, ela já tinha 3 usos diferentes. A utilização da palavra espiritualismo como nome da doutrina dos espíritos também na França já seria uma 4ª conotação. Então, para Kardec, isso seria uma falta de precisão que a nova doutrina necessitava. Uma vez que, se você dissesse espiritualista, as pessoas poderiam entender que você poderia ser qualquer uma das 3 ou 4 conotações que já existia para a palavra espiritualismo e espiritualista na França daquele período. Mas vejamos quais seriam pelo menos as 3 que já existiam antes da chegada da doutrina espírita no território francês, ou na doutrina dos espíritos, por volta de 1852. Bem, a primeira conotação e mais genérica de todas é aquela que define o espiritualismo como uma postura filosófica ou religiosa que crê que a vida humana possui uma dimensão espiritual além da material. E por extensão a isso, aqueles que creem, por exemplo, na existência da imortalidade da alma, daqueles que acreditam também na existência de Deus. Então, dessa maneira, é uma definição tão genérica que abrange todas as religiões e todas as filosofias que têm um pensamento espiritualista, no sentido de entender que o espírito é a essência última da existência humana. Então, essa já era a principal, também utilizada em outros idiomas. A segunda conotação específica da palavra espiritualismo em francês era o nome de uma escola filosófica surgida mais ou menos no início do século XIX, e era uma escola filosófica chamada de espiritualismo racional, que tinha o objetivo ou a característica de se opor às filosofias mais comuns na França daquele período, que era dominada pelo pensamento positivista, pelo materialismo, também pelo mecanicismo. Então, era uma escola filosófica que se opunha ao pensamento, principalmente dessas 3 correntes filosóficas. E ela tinha como expoentes alguns pensadores conhecidos, como Maine de Biran, Victor Cousin e muitos outros. Então, o espiritualismo poderia designar como nome próprio dessa escola filosófica. E uma terceira conotação que também
traria confusão, e ela tem até, de certa maneira, por causa das suas práticas, uma certa proximidade com o espiritismo, é uma escola mesmerista surgida no final do século XVIII e início do século XIX, uma escola mesmerista criada em Lyon, com discípulos do Marquês de Puysegur, que desenvolveram uma espécie de mesmerismo ou magnetismo animal voltado para a magnetização de pessoas que eram transformadas em sonâmbulos aqui no sentido de pessoas em estado alterado de consciência, e que esses sonâmbulos, nesse momento que estavam induzidos ali sobre o fenômeno magnético, eles tinham condições de entrar em contato com seres espirituais, com o espírito dos mortos, com todo esse tipo de questão espiritualista. Então, essa escola mesmerista era conhecida na época como magnetismo espiritualista. E alguns diziam que a prática dessa escola mesmerista ou magnética era a prática do espiritualismo. Então, alguém que se dizia espiritualista nesse sentido poderia ser também confundido com um seguidor da doutrina espírita, se essa continuasse a se identificar como espiritualismo também na França. Então, essa foi a proposta de Kardec para evitar que o nome da doutrina dos espíritos, que era um pensamento novo, um conhecimento novo que estava chegando no mundo, e que deveria ter um nome mais preciso que não se confundisse com outros sentidos. Bem, e o próprio Kardec vai explicar então os seus motivos para que a palavra espiritualismo não fosse mais utilizada como nome da doutrina dos espíritos, logo na introdução da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Vejamos. Para as coisas novas, necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significação bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-las à doutrina dos espíritos, e aqui há um trecho bastante interessante, porque Kardec está escrevendo a introdução de O Livro dos Espíritos. Então ele faz referência à doutrina dos espíritos que já existia antes da publicação do próprio Livro dos Espíritos e que já vinha recebendo o nome de espiritualismo. Então, um dos objetivos da própria obra é fazer essa virada, essa modificação. Já existe a doutrina dos espíritos. Agora, com o Livro dos Espíritos, nessa etapa filosófica, fazemos a proposta de não aplicar a palavra espiritualismo à doutrina dos espíritos. Por quê? Porque seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia, que, segundo a linguística moderna, é um vício de linguagem onde utilizamos, às vezes numa estrutura, numa frase, expressões que causam ambiguidade, confusão de sentido. Também nós vemos Kardec especificar a necessidade dessa substituição depois na publicação de O que é o Espiritismo, no capítulo 1, onde ele tem um diálogo com o cético. Lá Kardec diz em O que é o Espiritismo: as palavras espiritualismo e espiritualista são inglesas. Aqui nesse caso ele está fazendo referência a spiritualism e spiritualist, as palavras americanas que já eram utilizadas, não a versão francesa. Ele está dizendo que essas palavras são em inglês no sentido de que já eram utilizadas nos Estados Unidos no sentido de doutrina dos espíritos e seguidor da doutrina dos espíritos. É nesse sentido, porque em francês também já existia espiritualismo e espiritualiste. E têm sido empregadas nos Estados Unidos desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos. No começo e por algum tempo, também delas se serviram na França. Porque na França chegou por volta de 1852, e aí os primeiros adeptos da doutrina dos espíritos na França utilizaram mesmo o nome de espiritualistas ou espiritualismo para o nome do movimento. Logo, porém, que apareceram os termos espírita e espiritismo, e aqui é bem interessante Kardec falar que os termos apareceram. Ele não utiliza nesse momento aqui a expressão logo que eu criei as palavras, uma vez que as duas palavras já estavam circulando pelo mundo
há uns 4 anos antes dele fazer essa redação, né? Então já tínhamos essa palavra circulando na língua inglesa pelo mundo afora. Compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público. Logo que se publica no Livro dos Espíritos, grande parte dos espiritualistas franceses abandonam a expressão espiritualismo e espiritualista e passam a utilizar espiritismo e espírita. Como nós vimos no vídeo 2, né, na parte 2 desse estudo, houve alguma oposição, que foi liderada, por exemplo, pelo Zephyr Joseph Pierhart, que continuava insistindo no uso da palavra espiritualismo e acusava Kardec de ter utilizado uma palavra estrangeira, uma palavra fora do vernáculo francês, para dar nome a um movimento que já existia, segundo o pensamento do Pierhart. Mas Pierhart acabou sendo na prática derrotado, pois as palavras espiritismo e espírita se tornaram a palavra padrão na França e depois em toda a Europa continental para designar o movimento decorrente da doutrina dos espíritos e seus adeptos. E na continuidade dessa mesma introdução de O Livro dos Espíritos, voltando na introdução, Kardec faz a conclusão de quando ele apresenta os termos pela primeira vez. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Aqui ele faz a mesma reclamação que David Whitehead fazia no jornal The Yorkshire Spiritual Telegraph, praticamente quase no mesmo sentido, porque o Whitehead dizia, essa palavra já é utilizada principalmente em seu sentido filosófico, e ela também, no seu sentido filosófico, designa aqueles que se opõem ao materialismo. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a sua acepção que lhe é própria. Então aqui é o primeiro momento na história da língua francesa que aparecem as palavras espírita e espiritismo, fazendo então a adaptação que já existia na língua inglesa, e aqui acontecendo isso pela primeira vez. Um fato bastante curioso é que com a publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec, não teria sido o primeiro momento em que a palavra americana Spiritism teria sido adaptada para um idioma europeu de matriz latina. Isso teria acontecido, na verdade, poucos dias antes da publicação do próprio Livro dos Espíritos, mas no idioma italiano e não no francês. Isso aconteceu na cidade austríaca de Trieste. Na época era um território austríaco, uma região da Áustria onde predominava o idioma italiano. Hoje a cidade de Trieste faz parte do território da Itália, mas na época era território austríaco. Mas então nessa cidade de Trieste havia um jornal chamado Il Diavoletto. E esse jornal Il Diavoletto, na edição de 10 de abril de 1857, publica uma breve notícia a respeito das viagens do médium americano Daniel Douglas Home pelas cidades de Paris e Londres, percorrendo a Europa. E o título que eles utilizam para essa pequena chamada, para essa pequena matéria, é, em italiano, Espiritismo Americano, ou seja, já criando pela primeira vez, até então que saibamos, essa é a primeira vez em que ocorre esse tipo de adaptação, em que a palavra Spiritism é adaptada então para uma língua latina. Isso então acontece nessa edição de 10 de abril de 1857, do jornal Il Diavoletto, como vocês podem estar conferindo aí na tela. E como estamos falando a respeito da introdução da primeira edição do Livro dos Espíritos, há um trecho lá também com informação bastante relevante, que demonstra que para Allan Kardec a doutrina dos espíritos já existia
antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Há um determinado trecho em que Kardec está respondendo aos críticos da doutrina espírita, que acusavam os seus adeptos de serem pessoas bastante simplórias que não conseguiam, digamos assim, separar a fraude da realidade, e que por isso eram bastante crédulos e que, por esse motivo, aceitavam qualquer manifestação dita espiritual como verdadeira. Kardec então vai alegar na primeira edição de O Livro dos Espíritos que, como uma doutrina que já possui milhões de adeptos em todo o mundo, não seria possível que todas essas milhões de pessoas fossem pessoas ignorantes e simplórias a tal ponto de se iludirem com um determinado fenômeno. Então, por isso, esse argumento seria falho. Mas o ponto principal em que ele fala que a doutrina espírita já possuía milhões de adeptos, e aqui cabe também uma pequena explicação. Nos primeiros anos do surgimento da doutrina dos espíritos no mundo, ela obteve uma grande quantidade de adeptos nos Estados Unidos e também uma quantidade relevante de adeptos em países europeus. Na França, esses adeptos começaram a se organizar desde 1852. Então, quando Kardec escreve essa introdução em 1857, ele já está falando de um período em que os adeptos mundiais da doutrina dos espíritos, até então mais conhecido como espiritualismo, já possuía um grande número de aderentes, tanto nos Estados Unidos, em seu maior número, como também na França e em outros países europeus. Porém, as estatísticas não eram muito precisas naquela época. Então, acreditava-se, devido ao sucesso da nova revelação da doutrina dos espíritos, que ela já possuía em todo o mundo milhões de adeptos. Então, descontando essa questão da imprecisão dessas estatísticas, esse não é o fator tão importante, a questão mais importante nesse texto de Kardec é demonstrar que, para ele, no momento em que ele publica o Livro dos Espíritos, e olha que é um texto presente na primeira edição e não na segunda, porque se fosse um texto exclusivo da segunda edição, publicada em 1860, Kardec poderia estar falando dos próprios adeptos surgidos depois da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, que em 3 anos essa doutrina teria tido tanto sucesso e acumulado seus milhões de adeptos, milhares de adeptos, o que fosse. Mas nesse caso não. O ponto interessante é que ele aparece na primeira edição. Então, ou seja, no momento em que o Livro dos Espíritos é publicado, para Allan Kardec, a doutrina dos espíritos, ou espiritismo, já tinha então seus milhões de adeptos organizados em todo o mundo. O texto é esse aqui que nós vamos apresentar para vocês agora. Então, acrescentamos que, se não houver embuste de ambos os lados, pode-se ser vítima de uma ilusão. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas tem certo peso. Ora, neste caso, cabe perguntar se a doutrina espírita, que hoje conta seus adeptos aos milhões, recruta-os apenas entre os ignorantes? É aquilo que eu havia falado com vocês, era uma resposta aos críticos, dizendo que os espíritas eram todos iludidos, que não sabiam diferenciar um fenômeno real de uma fraude. E aí Kardec pergunta, todos esses milhões de adeptos de espíritas, do espiritismo em todo o mundo, são pessoas ignorantes? Pessoas que não têm condições, senso crítico e uso da razão para poder fazer o seu discernimento? Então, bastante interessante esse texto, demonstrando que para Kardec o sentido da palavra espiritismo ia além de estar vinculado à doutrina de O Livro dos Espíritos ou de ser seguidor da doutrina de O Livro dos Espíritos, já incluindo aqui os seguidores da doutrina americana, da doutrina dos espíritos, ou seja, da versão americana doutrinária daquilo que chamamos em geral de doutrina dos espíritos. Há também um outro exemplo de como Kardec considerava que o espiritismo era formado pela junção, ou seja, pelo conjunto do movimento organizado em torno da versão americana da doutrina dos espíritos com o movimento criado a partir da doutrina presente em O Livro dos Espíritos, de maneira em que elas formavam uma espécie de continuidade e que ambas escolas compartilhavam os mesmos princípios fundamentais. Mas esse exemplo aparece na primeira edição da Revista Espírita, que foi publicada
em janeiro de 1858. Nessa edição, logo na introdução, Kardec comenta que nos Estados Unidos já existiam 17 jornais consagrados ao Espiritismo. Esse trecho em que ele fala dos 17 jornais, quem quiser conferir, está na nossa parte 2 do estudo, no segundo vídeo a respeito da pesquisa sobre a verdadeira origem da palavra Espiritismo. Bem, mas lá na introdução, Kardec fala então que os Estados Unidos já tinham até então 17 jornais consagrados ao Espiritismo. E aqui também é interessante esse trecho porque eram 17 jornais sem vínculo algum com as ideias divulgadas em O Livro dos Espíritos, mas sim com a escola americana, mais conhecida como espiritualismo. Então, ou seja, para Kardec já começa aí a sua classificação. Mesmo esses jornais tendo sido criados antes da publicação de O Livro dos Espíritos e já estarem em circulação alguns deles há quase 7 ou 8 anos, para ele, como eles pertenciam à revelação da doutrina dos espíritos, eram, portanto, espiritismo, mesmo que não fossem divulgadores da doutrina contida no Livro dos Espíritos. Mas ele fala então que em todo o mundo, começando pelos Estados Unidos, já havia então esses 17 jornais consagrados ao espiritismo. E aí ele comenta que na França, que foi o país europeu onde as ideias da doutrina espírita, chegadas dos Estados Unidos, mais bem se aclimataram, não havia ainda nenhuma publicação em francês. Ou seja, o território francês ainda não tinha nenhuma publicação consagrada ao espiritismo. E a Revista Espírita, que acabava de ser inaugurada, seria, portanto, a primeira obra na França de periódico consagrada ao espiritismo. Mas ele faz uma ressalva. Ele ressalva que, no caso dos 17 jornais publicados nos Estados Unidos, claro, todos os 17 que eles se referiam estavam publicados em língua inglesa. No francês, em território francês, a Revue Espírita seria, então, o primeiro periódico. Mas já existiam dois periódicos, dois jornais consagrados à doutrina espírita no idioma francês que já existiam antes da inauguração da Revista Espírita. Ele fala de um jornal publicado em Genebra, na Suíça, e fala também de um outro jornal publicado em francês em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Então, que na língua francesa, antes da Revue Espírita, já tinha dois jornais escritos em francês, porém em países estrangeiros, e não na França. Mas o ponto mais interessante quando ele vai falar desses dois jornais e dos seus editores correspondentes é que ele fala que tanto esses editores, um suíço e o outro francês radicado nos Estados Unidos, quanto aos seus jornais, eram consagrados à doutrina espírita. E aí é que é o trecho interessante, porque ele os considera como espíritas, a obra faz um trabalho de divulgação do espiritismo, mas todos esses dois jornais e seus editores eram, na verdade, seguidores da versão doutrinária da doutrina dos espíritos, ou seja, da escola americana de espiritismo. Eles não tinham ainda contato, não eram seguidores de O Livro dos Espíritos. Mas, para Kardec, isso não era dificuldade para classificá-los como espíritas. E aí fica uma reflexão muito importante de como Kardec entendia quem era espírita e o que era espiritismo. Para Kardec, se você fosse seguidor da versão americana da doutrina dos espíritos ou seguidor da doutrina contida em O Livro dos Espíritos, em ambos os casos você era espírita, porque os dois movimentos, os dois ensinamentos, eles na verdade constituíam escolas que estavam vinculadas a um grupo de princípios fundamentais em comum. Então, as duas escolas eram na verdade duas divisões do espiritismo em termos gerais. Então, espiritismo incluía essas duas escolas e seus adeptos, para Kardec, eram comumente considerados como espíritas.
E o texto contido na primeira edição da Revista Espírita, janeiro de 1858, é o seguinte: até agora não existe na Europa senão um jornal consagrado à doutrina espírita. Então, interessante aqui, ele está falando de um jornal que não segue a doutrina de O Livro dos Espíritos, mas sim a doutrina do espiritualismo americano. Para Kardec, isso também é doutrina espírita, sem problema algum. O jornal de l'Âme, publicado em Genebra, Suíça, pelo Dr. Boessinger. E aqui, no caso, ele comete um pequeno erro de grafia, porque o nome dele, na verdade, o sobrenome é Roessinger. E quem que seria esse Roessinger? Bem, ele seria Frederic Louis Hessinger, um médico e político suíço, adepto do espiritualismo moderno, cujo esse periódico, o Jornal de l'Âme, ele foi fundado no ano de 1856 em Genebra, na Suíça. Então já era um jornal espiritualista, consagrado à doutrina dos espíritos, que já tinha sua publicação um ano antes da publicação de O Livro dos Espíritos e quase 2 anos antes da publicação da Revista Espírita. E o segundo ele fala já no próprio Estados Unidos, mas um jornal publicado em francês. Na América, o único jornal em francês é o Spiritualiste de la Nouvelle Orléans, publicado por Barthé. Barthé, que ele fala, seria, na verdade, um personagem chamado Joseph Barthé, que era um engenheiro francês, fugitivo da França de Napoleão III, que na época ele vivia na cidade de Nova Orleans, e o seu jornal, o Spiritualiste, ele teve início da publicação em janeiro de 1857. Então, ele já tinha aí cerca de 1 ano de circulação quando Kardec faz a sua apresentação. Então, que conclusão que nós chegamos com esse episódio em que ele fala do Hessinger e do Barthé? A gente vê que, para Kardec, o espiritismo não significava unicamente a doutrina contida no Livro dos Espíritos, mas sim o conjunto, agregado entre a doutrina do espiritualismo americano e a doutrina presente em O Livro dos Espíritos. Tudo isso compunha a doutrina dos espíritos ou espiritismo. E então, se você fosse para Kardec um seguidor da doutrina de O Livro dos Espíritos ou seguidor da doutrina espiritualista americana, você seria considerado espírita, o que demonstra que para Kardec os conceitos de espiritismo e espírita eram, na verdade, muito mais amplos do que atualmente se pensa. Hoje considera-se apenas espiritismo aquele que é seguidor exclusivamente da doutrina do presente em O Livro dos Espíritos. Mas essa não é a definição clássica e não era também a definição a qual Kardec seguia no momento em que ele cunha a palavra espiritismo em francês. E nós vamos ver agora também outros trechos da obra de Kardec que esclarecem essa relação de continuidade e de complementação entre a doutrina espiritualista americana e a doutrina presente em O Livro dos Espíritos como formadoras daquilo que se chama de espiritismo, ou doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita. Então, para Kardec, espiritismo, espiritualismo americano, ou espiritualismo moderno, doutrina espírita e doutrina dos espíritos eram sinônimos. E, na verdade, eram divididas, portanto, em escolas. Havia a escola da doutrina espiritualista americana, mais antiga, a primeira a ser estabelecida, e logo depois surge a doutrina presente em O Livro dos Espíritos, uma complementação. Não é uma ruptura com a doutrina espiritualista americana, mas sim uma continuação, e na verdade nós vamos ver aqui nesse vídeo que se trata de uma complementação, de uma evolução dentro da própria revelação da doutrina dos espíritos. O primeiro trecho que nós trazemos aqui para fazer essa análise está na edição de maio de 1864 da Revista Espírita, onde Kardec diz o seguinte: o espiritismo experimental estava em seu habitat na América,
Então, ou seja, o espiritismo, principalmente na sua característica mais experimental e científica, fenomenológica, teve então seu habitat, né, seu início, a sua casa na América. Ao passo que a parte teórica e filosófica encontrava na Europa elementos mais propícios ao seu desenvolvimento. Então é bem interessante esse trecho, porque aí Kardec fala o seguinte, que enquanto a doutrina espiritualista americana, como manifestação do espiritismo, ela estava mais concentrada nos aspectos fenomênicos, científicos e experimentais, a doutrina espírita, desenvolvida a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, cria uma nova etapa para a doutrina dos espíritos ou espiritismo, que é uma etapa em de concentrar mais nos elementos filosóficos e teóricos. E aí Kardec continua. A América foi, pois, o berço do espiritismo. Então ele diz, né, todo o espiritismo geral, a doutrina dos espíritos começa mesmo na América. Só que lá eles focavam não apenas, mas principalmente em aspectos experimentais. Mas foi na Europa que ele cresceu e fez suas humanidades, ou seja, desenvolveu ainda mais a parte teórica e filosófica, e com a publicação de O Livro dos Espíritos, a preocupação desses espíritas europeus, principalmente os franceses, não era ficar o tempo todo buscando experimentações ou analisando as questões fenomênicas, mas sim buscar deduzir daí elementos filosóficos e elementos morais que pudessem trazer de certa forma, uma transformação para a humanidade. Então aí há uma mudança de rumo, uma mudança de concentração nos objetivos. Não seria negligenciar a parte experimental e científica da doutrina espírita, mas sim não entender que o espiritismo deveria ficar fechado apenas nela e sim ter uma continuidade. O outro trecho, que também é semelhante ao que nós citamos na edição de maio de 1864, é o que esteve na edição de dezembro de 1863 da Revista Espírita, onde Kardec diz o seguinte: o primeiro período do Espiritismo, lembrando que esse texto é o período da luta em que Kardec vai desenvolver mais uma vez a sua teoria dos períodos do Espiritismo, que a doutrina espírita, desde o seu surgimento nos Estados Unidos, teria passado por determinados períodos e, no seu desenvolvimento histórico para o futuro, iria apresentar também mais outros períodos de propagação. Então é esse o texto que está na edição de dezembro de 1863, o texto Período da Luta, onde são desenvolvidos lá os 5 períodos do Espiritismo. E aí ele fala: o primeiro período do Espiritismo, caracterizado pelas mesas girantes, foi o da curiosidade. Esse primeiro período, como ele havia comentado, seria muito focado na experimentação e no fenômeno, por isso esse, digamos, interesse tão grande pelas mesas girantes. O segundo foi o período filosófico, marcado pelo aparecimento de quê? Do Livro dos Espíritos. E aí Kardec deixa muito bem claro que o Espiritismo já existia antes de O Livro dos Espíritos, mas ele estava numa fase experimental, fenomênica, muito movido ainda pela curiosidade. As pessoas se interessavam pelo espiritismo pela curiosidade do fenômeno da experimentação. Não havia ainda interesse pelo espiritismo sobre as consequências filosóficas que aquele fenômeno, que aquela revelação poderia trazer. Então, o Livro dos Espíritos, Kardec deixa aqui bem claro, não é a inauguração do espiritismo, não é o surgimento do espiritismo, mas sim a entrada do espiritismo em seu segundo período, em sua segunda fase, a fase de concentrar nas questões teóricas e filosóficas. Desde esse momento, o espiritismo tomou um caráter completamente outro. Foram entrevistos o objetivo e a extensão, bebendo-se a fé e a consolação, e a rapidez de seu progresso foi tal que nenhuma outra doutrina filosófica ou religiosa oferece outro exemplo de crescimento tão rápido, o que Kardec está aqui argumentando. E aqui também, na edição de maio de 1864, Kardec volta a falar
dessas duas grandes divisões que havia dentro da doutrina dos espíritos, que seria a doutrina espiritualista americana e a doutrina criada a partir da publicação de O Livro dos Espíritos. Ele vai dar um nome que simplifica essas duas doutrinas, que fazem parte de um mesmo movimento unificado, de um mesmo espiritismo geral, digamos assim. Ele vai chamar a doutrina espiritualista americana de Escola Espírita Americana e a doutrina contida em O Livro dos Espíritos de Escola Europeia do Espiritismo. Então, em maio de 1864, na Revista Espírita, Kardec vai dizer: o que distingue principalmente a escola espírita dita americana da escola europeia é a predominância na primeira da parte fenomênica, a qual se liga mais especialmente, e na segunda a parte filosófica. Isso porque, mesmo depois do surgimento do Livro dos Espíritos e da concentração dos espíritas europeus na parte mais filosófica e teórica do espiritismo, não tanto na fenomênica, continuou o foco nas questões fenomênicas e científicas experimentais por parte dos americanos. Eles continuaram tendo esse foco ainda maior e não tão centrados nessa questão do desenvolvimento teórico do espiritismo. Tanto que Kardec tem um diferencial em relação à escola americana do espiritismo. A escola europeia do espiritismo, iniciada por Kardec com o Livro dos Espíritos, mais tarde ele vai apresentar, tanto na Revista Espírita, e vai argumentar sobre isso também em O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, a criação do controle universal do ensino dos espíritos, como um critério e uma metodologia para se desenvolver os aspectos teóricos do espiritismo. Porque na escola espírita americana ainda estava muito centrada assim, havia, digamos, os princípios fundamentais da doutrina dos espíritos que eram compartilhados tanto pela escola americana quanto pela escola europeia. Porém, quando entrava-se no mérito dos aspectos secundários, né, dos princípios secundários, não havia consenso nenhum, nem mesmo entre os adeptos da escola espírita americana havia consenso sobre certas teorias. Por quê? Cada grupo, cada adepto seguia a revelação dada por um determinado espírito ou recebido por um determinado médium. Cada sociedade espírita, cada círculo de pesquisa seguia teorias diferentes sobre aspectos secundários, de acordo com o que eles acreditavam nas comunicações que haviam recebido de determinados espíritos. Não havia o controle, como Kardec propõe, de se fazer uma síntese geral do pensamento dos espíritos para compor uma teoria unificada. Então essa era a questão. E na edição de abril de 1869 da Revista Espírita, Kardec volta novamente a falar dessa divisão que existia no espiritismo geral das escolas espírita americana e europeia. Ele vai dizer nessa edição: em que o espiritismo americano difere, pois, do espiritismo europeu? Seria porque um se chama espiritualismo e o outro espiritismo? Pueril questão de palavras sobre a qual seria supérfluo insistir. Bem, nesse trecho, Kardec ele destaca o seguinte, que o espiritismo geral ele possuía então essas duas grandes divisões, aquela iniciada com a doutrina do espiritualismo americano e uma outra, mais recente, iniciada com a doutrina presente em O Livro dos Espíritos. Ele classifica tudo como escola espírita americana e escola espírita europeia. E, segundo ele, não adiantava as pessoas tentarem fazer divisões absolutas entre elas, porque elas compartilhavam dos mesmos princípios fundamentais, mas tinham diferenças nos princípios secundários. Mas as diferenças dos princípios secundários não eram suficientes para classificá-las como dois movimentos diferentes ou como duas revelações diferentes. Por quê? Na verdade, as divisões secundárias são comuns, inclusive, em algumas ciências e algumas filosofias. Então, nada mais natural, segundo o próprio Kardec, que o espiritismo também tivesse as suas escolas. Agora, no momento em que uma determinada escola fizesse o rompimento com algum princípio fundamental, comum a todas as outras, nesse caso já seria considerado realmente
um rompimento absoluto, e aí já não poderia mais ser considerado espiritismo, mas sim outro movimento, outra doutrina, outra forma de conhecimento. É o caso, por exemplo, que notamos que a maior diferença, tirando as questões metodológicas e de critério para analisar mensagens mediúnicas, a maior diferença que existe entre as duas escolas espíritas era, no caso, na época de Kardec, que a escola espírita americana não aceitava a existência da reencarnação. Já a escola espírita francesa ou europeia já tinha como sua principal característica a crença na reencarnação. Mas por que a reencarnação é um princípio secundário e não fundamental? Porque, na verdade, a ideia de reencarnação ela está vinculada a outro princípio ainda maior, que é o princípio da progressão espiritual, que todos os espíritos progridem. E o espiritismo americano, a escola espírita americana, também possui esse princípio da progressão espiritual. Então, como princípio fundamental, a progressão espiritual é comum em ambas as escolas. Elas apenas têm diferença na questão do princípio secundário. Para os americanos, a progressão espiritual não se dá através da reencarnação, como acreditam os franceses, os europeus. Para os americanos, o espírito, a partir do momento que ele desencarna e tem acesso ao mundo espiritual, ele vai continuar a sua progressão passando por diferentes camadas do mundo espiritual, que eles chamavam de esferas. Então existiam esferas mais próximas da Terra e da materialidade e esferas mais próximas dos seres divinos, dos espíritos mais evoluídos, mais próximas, por exemplo, da natureza de Deus. Então, após o desencarne, o espírito continua progredindo espiritualmente somente no mundo espiritual, sem necessidade de retorno ao mundo material. Já a escola espírita francesa é toda a questão da reencarnação como conhecemos. O espírito tem necessidade de encarnar novamente até que, aperfeiçoando, ele pode escapar do processo de erraticidade e permanecer a sua progressão espiritual apenas no mundo espiritual, já, digamos assim, desmaterializado, já livre das influências mais grosseiras da matéria e do planeta Terra e dos mundos materiais em geral. Então podemos entender que para Kardec existia esse espiritismo geral, onde continham lá todos os princípios fundamentais que uniam as duas grandes escolas, americana e europeia. Bom, e para entendermos o pensamento de Kardec sobre o conceito de espiritismo, que ele entendia aqui como espiritismo geral ou doutrina dos espíritos em seu sentido mais amplo, eu trouxe aqui essa tabela que facilita o entendimento e também traz um resumo de tudo que nós explanamos aqui até agora nesse vídeo. Bem, no primeiro aspecto da nossa tabela, nós dividimos em dois grandes blocos, por período. O primeiro período, né, que é o da curiosidade, que Kardec fala que era o espiritismo voltado para as questões fenomênicas, e aí despertava a curiosidade dos indivíduos. A propagação era mais voltada para essa questão de curiosidade sobre fenômenos e a mediunidade de maneira mais ostensiva. E o segundo período, que era o filosófico, quando a doutrina espírita passa então a se concentrar mais nas partes teóricas da doutrina e no desenvolvimento de uma filosofia a partir do seu caráter fenomênico. Sobre o primeiro período, que é o da curiosidade, ele é caracterizado pelo surgimento de quê? Da primeira escola do espiritismo, onde está aí a parte do movimento, que foi o espiritualismo moderno americano, que também em 1853 foi chamado de Spiritism, e que depois Kardec o chama de Escola Espírita Americana. Como origens e marco inicial, o período da curiosidade, marcado pelo espiritualismo moderno, tem como seu marco inicial ou início os fenômenos de Hydesville em 1848, ocorridos na casa da família Fox, quando depois que os fenômenos se tornaram amplamente conhecidos na América e em alguns outros países mundo afora, o interesse pela mediunidade e pela comunicação espiritual se tornou, digamos, uma febre, né, naquele período. E que características essa escola do espiritismo geral ela tem?
ela foi caracterizada nessa escola dentro também desse período de curiosidade. Ela foi caracterizada por intensos fenômenos mediúnicos e um crescente interesse em compreender a vida após a morte. Havia uma constante preocupação em se comprovar que a vida após a morte de fato existe. Então, toda hora havia essa preocupação em se provar a sobrevivência do espírito após a morte. O foco inicial era a observação e a busca por evidências da sobrevivência do espírito. Então, as questões teóricas, uma teoria unificada para determinados assuntos, e também consequências filosóficas dessa descoberta, não eram ainda o foco nesse período e nessa escola do Espiritismo. Em seguida, o segundo período filosófico, ele é caracterizado pelo quê? Pela doutrina contida em O Livro dos Espíritos. A doutrina contida no Livro dos Espíritos inaugura então esse segundo período, o filosófico, e cria ao mesmo tempo uma nova escola do Espiritismo, chamada em francês de Spiritisme, ou como Kardec fala, Escola Espírita Europeia. Qual é a sua origem e marca inicial? Claro, a publicação de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec em 1857. É o seu ato fundador. E quais as características da Escola Espírita Europeia que inaugura o segundo período do Espiritismo? Bem, as suas características buscou compreender as causas e os princípios por trás dos fenômenos, não só observando os fenômenos por si, mas compreender as causas que levavam à existência desses fenômenos, conferindo um caráter científico e filosófico à doutrina. E, como característica também, Kardec realizou uma sistematização rigorosa das informações obtidas através de diversos médiuns, criando um corpo metódico de doutrina, que depois ele vai explicar futuramente que foi utilizado o critério do controle universal do ensino dos espíritos. De início, um controle mais restrito e, posteriormente, obtendo confirmações doutrinárias através do critério universal dos ensinos dos espíritos. E aí ele forma um corpo metódico de doutrina, ou seja, uma doutrina mais unificada, sem aquelas divergências generalizadas a respeito de princípios secundários, pelo menos entre os franceses, entre os europeus. E os espíritas que passam então a ser seguidores, da Escola Espírita Europeia ou da doutrina contida no Livro dos Espíritos, passam então a ter essa característica de possuir uma sistematização e um corpo metódico de doutrina mais bem elaborado, mais bem organizado. Bem, e aqui chegamos à conclusão da nossa série de estudos sobre a verdadeira origem da palavra Espiritismo. E se você chegou aqui até o nosso canal, o Espiritismo Analisado, já nesse vídeo da terceira parte, não esqueça de conferir aqui no nosso canal a parte 1 e a parte 2 que antecederam o presente estudo. E se você gostou dos nossos vídeos, dos nossos estudos, dos argumentos aqui apresentados, venha até aqui na seção dos comentários e deixe a sua opinião a respeito de todo esse estudo que nós realizamos. E você também pode deixar o like, se você gostou do nosso estudo, e compartilhar com seus amigos, com o seu grupo espírita virtual no WhatsApp, ou com aquelas pessoas que você sabe que têm interesse por esse assunto, especificamente questões da história do Espiritismo. E também, se você quiser receber notificações de quando teremos novos vídeos, não esqueça de ativar o sininho. Eu sou Erivelto Carvalho, este é o canal O Espiritismo Analisado, e agradeço a atenção de todos vocês até aqui. Até o próximo vídeo.